Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossas palmas a Jesus, o Cristo de Deus, cujo amor sustenta a terra. Dele ouvimos: não há maior amor do que este, doar a sua própria vida pelos seus amigos. E desde sempre tem sido assim, hoje e eternamente. É o amor de Jesus que nos sustenta, que nos carrega, que nos leva adiante, que nos conduz ao coração de Deus. Salve Jesus! Deus de amor, e se sabemos disso, devemos a Jesus. Meus irmãos, na semana passada, eu estava aqui nesta igreja ecumênica da religião divina, junto com vocês, e nós ouvimos uma linda oração na abertura da cruzada do novo mandamento de Jesus. Era a prece de São Francisco de Assis, vocês se lembram? Que emoção! Aquela prece foi feita pelo irmão Paiva em 5 de agosto de 1989. Eu não me lembrava disso, eu tinha 4 anos na época. Mas aquela prece ultrapassou as fronteiras do tempo. Nela, o irmão Paiva disse assim: na prece de São Francisco de Assis, encontra-se a essência do novo mandamento de Jesus, que é o amor universal. Meus irmãos, um homem, um ser humano como nós, imperfeito, conseguiu captar o amor universal. Disse ainda o irmão Paiva: dar a própria vida pelos seus amigos foi justamente o que Francisco de Assis fez, o nosso patrono, né? Nossa inspiração para seguirmos Jesus. E ele termina, o irmão Paiva, nos provocando a consciência assim: pudesse cada um de nós fazer suas estas palavras celestiais. Meus irmãos, amar como Jesus amou. Amar os que nos amam, mas também amar os que não nos compreendem. Amar os doentes e os pobres. Amar aqueles que nada podem fazer por nós. Amar sempre, sem restrições e ressalvas. Amar aos nossos inimigos e no amor vencer o medo. Foi o que Francisco de Assis fez. Ele teve coragem de seguir Jesus, de não seguir os nossos cinismos e falsidades, de amar sem moderação, entregar tudo de si e aparentemente perder tudo no processo, porque as pessoas tinham certeza de que ele estava louco. Sabe a boa sociedade, as pessoas de influência, a sua própria família olhava para ele e pensava: o moço enlouqueceu. Aquela pessoa que a gente respeitava, compreendia, admirava, perdeu tudo.
literalmente, até a roupa do corpo, ele precisou deixar para trás. Ele confiou em Jesus. Não temeu. Como Francisco de Assis venceu o medo? Talvez ele tenha levado a sério Jesus, a ponto de compreender o que João Evangelista registrou na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós queremos viver sem medo. Nós queremos viver livres. A felicidade completa da segurança espiritual plena. Nós queremos ter a coragem de Francisco de Assis, que homem como nós, ser humano falível, teve a audácia de confiar em Jesus. E nesse amor que nos inspira e nos reúne no espaço e no tempo, despertamos para o fim do medo. Vamos ao tratado do espiritualmente revolucionário novo mandamento de Jesus. Essas palavras preciosas que o irmão Paiva reuniu, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 7º, 8º, de 10º a 17 e 9. E eu convido todos vocês a fecharmos os nossos olhos e erguermos as nossas vozes, para que, repetindo essas palavras e mentalizando o seu cumprimento nas nossas vidas, possamos vibrar nós também pelo fim do medo, pela coragem de Deus manifesta em nós. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Sim, Senhor Jesus, esse é o desejo da nossa alma, permanecer no teu amor que nos santifica e cura, hoje e sempre. Une o nosso coração ao teu, Jesus. Mostra-nos a tua luz, que é a luz do próprio Deus. E ampara os que amamos, estejam onde estiverem, Jesus, inclusive no mundo espiritual. Oramos pelo Espírito eterno de Judite das Neves Pacheco, de Araruama, no Rio de Janeiro, que voltou à pátria espiritual no dia 9 de abril deste ano. Que Deus a abençoe sempre, a sua querida filha Tânia Pacheco e as demais filhas, genros, netos e bisnetos. Oramos também pelo querido irmão Pedro Lopes Garcia, veterano legionário da Boa Vontade de Deus, voltou à pátria espiritual hoje, dia 13 de abril. Pai do irmão Alcides Pérez, embaixador da Boa Vontade. Que Jesus abençoe e acompanhe o irmão Pedro e ampare a sua querida família e todos os seus amigos. Oramos também pelo querido irmão Arnaldo Ribeiro de Alencar, que voltou também hoje à pátria espiritual. Pai do irmão Luciano Alencar, embaixador da Boa Vontade de Deus no Centro-Norte. Que Jesus conforte os que aqui ficam perseverantes e ampare os que seguem brilhantes com suas boas obras nas mãos. E oramos com a irmã Lourdes Maria Martins Vaz, de Inhumas, Goiás, por sua querida filha viva no mundo espiritual, Mara Cristina Vaz. Vamos nos lembrar daqueles que amamos e vivem, eternamente vivem, no mundo da verdade, sob a proteção de Deus, recebendo o nosso amor e o compromisso de perseverarmos juntos pelo Cristo, sem temor. Vamos orar com o irmão Paiva a prece de São Francisco de Assis, patrono da Divina Legião da Boa Vontade. Vamos falar com Deus. Bem, meus amigos e irmãos, vamos orar. Na oração do patrono da Legião da Boa Vontade, São Francisco de Assis, encontra-se a essência do novo mandamento de Jesus, que é o amor universal, registrado no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e também, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 15. Novo mandamento eu vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos. E dar a própria vida pelos seus amigos foi justamente o que Francisco de Assis fez. Pudesse cada um de nós fazer suas estas palavras celestiais
conforme a belíssima tradução de Alziro Zarocho. Prece de São Francisco de Assis, patrono da Legião da Boa Vontade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna.
Depois dessa prece extraordinária, outra prece extraordinária, nos emocionamos com a prece do viver. Na interpretação do coral ecumênico Boa Vontade, a música é do maestro Vanderlei Pereira e a letra é do Dr. Bezerra de Menezes, em espírito. Aqui na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na quarta revelação, pela psicografia do sensitivo legionário da Boa Vontade de Deus, cristão, do Novo Mandamento de Jesus, Chico Perioto. E nós escolhemos essa música de propósito. O Dr. Bezerra de Menezes voltou ao mundo espiritual no dia 11 de abril de 1900. Então, nessa semana, nós cumprimos, né, no calendário a data que ele considera o seu aniversário, a data do seu renascimento no mundo espiritual, né? E nós abrimos a nossa conversa hoje falando sobre o amor divino nos ensinando a vencer o medo. E essa foi a vida do Dr. Bezerra de Menezes, né? Se dedicando não apenas ao seu ofício, à medicina, né, enquanto profissão mesmo, no amparo aos que sofrem, mas num tempo em que nem se discutia o que hoje a gente chama de saúde pública, de direitos essenciais, ele já era alguém que se dedicava a esse propósito, né? Oferecer acesso ao cuidado médico, a medicamentos a quem não tinha como pagar, né? Ele ficou conhecido como o médico dos pobres, né? Foi um grande abolicionista, utilizou a sua voz para fazer política de verdade, não politicagem, né? Alguém, como a gente viu, né, em São Francisco de Assis, que não se deixou deter pelo medo, pelos freios, né, pelas indiferenças sociais que tantas vezes nos constrangem. Esse é o nosso tema hoje. Com Jesus não há o que temer. Muita gente corajosa seguiu Jesus antes de nós. Nós precisamos observar isso, para não perder a oportunidade de seguirmos nós Jesus também. Essa frase, com Jesus não há o que temer, é o título de um dos artigos que compõem o editorial do Irmão Paiva na revista Jesus Está Chegando, 182, de abril deste ano, que nós vamos estudar daqui a pouco. E é um capítulo do livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Esmirna. E para nos prepararmos para esse estudo, vamos ao Evangelho de Jesus? Hoje, segundo Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 31. Nós vamos estudar esse destaque do sermão profético de Jesus em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, à luz do amor solidário, divino, o amor de Jesus, vamos estudar a passagem, a vinda do Filho de Deus. Disse o profeta divino: também naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do céu e serão abaladas as potestades que estão no firmamento. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E logo enviará os seus anjos para ajuntar os seus escolhidos dos 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse é Jesus, é nosso amigo de verdade.
verdade, né, gente? Aquele que chega antes do que existe depois ainda do fim. Olha que interessante, porque no versículo 29, ele está nos falando do que acontecerá depois da grande tribulação. A humanidade vive sofrimentos cíclicos, né? Não são apenas os religiosos e espiritualistas que falam sobre movimentos cíclicos históricos, né? E Jesus nos fala de sofrimentos e tribulações e nos ensina a lidar com eles e a evitá-los e a vencê-los, mas Ele nos fala da grande tribulação, como nunca houve, nem se repetirá jamais. É até difícil imaginar, gente, porque a gente construiu e usou bomba atômica, a gente fez holocausto, a gente fez miséria dentro das casas, nas comunidades. E ainda assim, essa grande tribulação é como nunca houve. E graças a Deus não se repetirá jamais. Então nós precisamos ter muita atenção a esse alertamento. Mas nesse trecho do sermão profético, Jesus está nos fazendo observar o que existe depois da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação não é o fim do mundo. É o fim de um mundo, como dizia o irmão Alziro Zarur, irmão Paiva, não nos deixe esquecer. Este mundo aqui de misérias, de indiferenças, que vai acabar realmente. E ele acaba em sentidos concretos dos sistemas, das lógicas de convívio e também nas forças simbólicas deste mundo. O versículo 29 fala da lua que não dá mais o seu resplendor e o sol não brilha mais e caem as estrelas do céu. Quantas vezes o irmão Paiva já nos explicou, caem as referências que já nasceram mortas, que nós elegemos como estrelas. Quantas pessoas, imperfeitas como nós temos alçado a condição de divindade, seguindo cegamente passos de insensatez, que nos conclamam a covardia, a crueldade. Quantas vezes a gente pensa mesmo, acho que o mundo é dos espertos. Quando a gente pensa isso, a gente está colocando mais uma dessas estrelas lá no alto do nosso céu. Quando a gente aplaude essa atitude de discriminação, de indiferença, de intolerância, a gente elege essas estrelas, a gente estabelece referências que são frágeis desde o início. Jesus é claro, ao sofrimento maior que virá e que a humanidade tem edificado por si mesma, a esses sofrimentos, essas estrelas não resistirão. E nós, quando falamos disso, nós estamos falando dos outros. Temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos colocamos também, né? Como luzes em nós mesmos, né? A ser a referência, faça isso, faça aquilo, né? Quem somos nós na fila desse pão, né, gente? Da sabedoria. Sim, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mas em que condição está a nossa luz? Quando o seguimos, quando o imitamos, quando cumprimos com os seus ensinamentos. Por isso a gente começa o encontro de hoje lembrando de Francisco de Assis, lembrando de Bezerra de Menezes. Eram perfeitos? Não. Seres humanos como nós. Mas foram além das suas dificuldades pessoais. Fizeram brilhar a luz de Jesus por meio das suas obras. É importante nós observarmos o que diz o versículo 30. Todos os povos da terra se lamentam porque Jesus chegou, porque a autoridade verdadeira se revelou. Então, Jesus está nos mostrando que nós estamos tão distantes ainda da prática do bem, que nós, como coletividade, chegamos a nos entristecer ao descobrir que o poder humano não vale nada. Que verdadeiro mesmo é o poder do Cristo. É o poder da caridade, da verdade, da justiça, do amor ao próximo. Meus irmãos, isso vai nos entristecer. Nós temos que ficar felizes quando essa realidade vem sobre as nuvens. Quando toma conta de nós um entusiasmo novo pela prática do bem. Nós temos que abrir mão dos nossos constrangimentos pessoais. Por que essas nações se lamentam e se entristecem? Por vergonha. A gente fica constrangido diante da prática do bem. Já que a gente começou falando de São Francisco, foi muito perseguido, hein, gente? Foi muito difamado, fizeram o que quiseram com esse seguidor tão corajoso e tão fiel a Jesus. Mas ele venceu. Hoje a gente nem sabe quem eram os poderosos que viviam lá em Assis. Boa sorte para eles, né?
Deus quiser, está todo mundo, né, diante de Jesus já recuperado espiritualmente. Mas de Francisco de Assis a gente está falando até hoje. Então vem a força do amor de Jesus, nos ensinando a não temer os poderosos do nosso tempo, sejam eles quem forem. Às vezes, nós estamos lidando com isso na forma de dificuldades, na forma de hostilidades, e vamos nos intimidando, vamos nos encolhendo. Acho melhor não fazer o bem, né? Porque parece que isso incomoda, parece que não soa tão bem, as pessoas comentam, ai, quem você pensa que é, né? Mas essa intimidação serve a quem? Nós não podemos nos esquecer do que diz o versículo 31. Vem Jesus e mobiliza os anjos, as forças espirituais superiores que congregam os seus escolhidos para iniciar um novo tempo na terra. Esses escolhidos foram escolhidos aleatoriamente? Por simpatia pessoal? De jeito nenhum. O Evangelho e o Apocalipse são diretos. A cada um é dado de acordo com as suas obras. Então, mesmo que pareça que a gente está nadando contra a maré, quando insiste em viver na honestidade, no respeito, no perdão, na caridade, só parece. Porque essa edificação, essa sim, é de eternidade. A gente não corre o risco de levar um tombo ali na frente, como essas estrelas que caem do céu, perdidas em suas próprias escolhas infelizes. Nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar a esperança que não morre nunca, que é a esperança que Jesus nos trouxe. Diferente das nossas ilusões humanas, né? Das nossas promessas de mundo melhor, de vida melhor, de postura melhor, Jesus nunca nos ilude. Ele edifica em nós esperança, porque Ele nos mostra como fazer. Vamos nos levantar? Nós vamos cantar essa música legionária, né? Todos que puderem se levantar, quem não puder, cante também com o coração. E enquanto nós cantarmos, vamos nos lembrar dessa força espiritual que Jesus nos dá e que nos impulsiona à frente, que nos tira essa timidez moral e nos faz ter coragem de fazer o bem. Vamos cantar A Esperança Não Morre Nunca. Essa linda letra do irmão Paiva, com música do irmão Vanderlei Pereira, que vai interpretar com o coral ecumênico Boa Vontade e todos nós. Cantemos bem forte a esperança, Jesus, que não morre nunca. A esperança não morre nunca, nunca, não morre não, não morre não, pois como a vida que é eterna, Mãe tão fraterna, pode morrer, não, não morre nunca, não morre não, a esperança no coração.
a linda música legionária A Esperança Não Morre Nunca. A letra do irmão Paiva, música do irmão Vanderlei Pereira, na interpretação dele, do coral ecumênico Boa Vontade. E é isso, né, gente? Essa é a esperança que não nos ilude, que se cumpre sempre, porque se concretiza. Jesus é assim, é esse espírito corajoso e nobre, que nos encontra onde nós estivermos e nos traz de volta para casa. Nos lembra do que nós realmente somos, almas livres em Deus. Nele nós não temos mesmo nada a temer e não devemos nos intimidar. Aqui na revista Jesus Está Chegando, o irmão Paiva escreve, e nós encontramos esse conteúdo, né, muito forte no livro Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, na página 245. Com Jesus não há o que temer. E ele já começa com o versículo 10º do capítulo 2º do Apocalipse de Jesus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O irmão Paiva comenta. Chegamos ao que podemos considerar o cerne da mensagem aos habitantes de Esmirna. Estão gostando desse estudo em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo? Amai-vos como eu vos amei? Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34? Espero que sim. Percebam que Jesus destacou antes algumas meritórias características dessa comunidade, enaltecendo sobretudo sua força. E alguém até indagaria: bom, eles estão completamente salvos? Não, pois ainda vêm outras provações. E Esmirna representa um período inicial daquelas perseguições todas, como veremos mais adiante. Todavia, o Cristo oferece um conforto que não achamos em nenhum outro lugar, com tamanha eloquência. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10º. O bondoso pastor conhece suas ovelhas e busca preveni-las das coisas que hão de ocorrer, conforme nos revelou o profeta Amós, capítulo 3, versículo 7º do seu livro. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E continua o irmão Paiva. Não podendo afastar de nós as provas, porque este é o mundo no qual nos encontramos, Jesus desperta no seu rebanho ecumênico a coragem tão necessária para enfrentar os tempos difíceis, pois ele sabe da pujança espiritual, moral que corre nas veias de seus seguidores. Quando estamos com aquele que esteve morto e tornou a viver, como vemos no Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, não há motivos para se ter medo de nada. Se sucumbirmos ao receio do que poderemos carpir, estaremos perdidos. Zarur sabiamente dizia: o medo é o imã do azar. E volta o irmão Paiva. E ninguém deve se aturdir em face das circunstâncias adversas, porquanto são elas, as circunstâncias adversas, meios de se alcançar a felicidade verdadeira, que consiste em cumprirmos na terra aquilo que prometemos no céu. Não nos referimos à ideia de felicidade que comumente se difunde por aí, pautada em uma satisfação construída sobre a fragilidade da matéria, ou ante as dores dos outros, como a miséria, a fome, o desrespeito às mulheres, às crianças, aos idosos, às pessoas com deficiência e tantas outras, e tantas violências étnicas, culturais e sociais cometidas mundo afora. Isso aqui é coragem, meus irmãos.
tomar sobre si a responsabilidade de nos despertar a consciência para entendermos o cerne da mensagem de Jesus à igreja em Esmirna. Antes, Jesus destaca, diz aqui o irmão Paiva, a força daquelas pessoas, a força de todos nós. Essas cartas têm apelo universal. Fortes, não perfeitos. Então, às vezes a gente olha para a nossa imperfeição e se acha frágil. Não, eu sou todo torto, não vou aguentar isso aqui não. Sim, temos as nossas imperfeições, mas isso não quer dizer que não tenhamos forças para enfrentar essas imperfeições, essas limitações que são apenas ignorâncias. Quando as ignorâncias forem superadas, pronto, a gente tem uma atitude nobre, aquela com a qual a gente sonha, né? A gente ainda vai se orgulhar muito dela. É interessante, o irmão Paiva fala, Jesus nos conhece, então Ele nos previne. Ele diz das dificuldades que nós vamos encontrar. E vamos nos encontrar porque vivemos um mundo que reflete as nossas próprias imperfeições. Então, nós vamos nos dedicar à prática do bem. Num mundo todo marcado pela violência, pela discriminação e pela crueldade, nós vamos achar que vai ser tranquilo isso aí, gente. Então, Jesus no Evangelho diz, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Gente, a humanidade crucificou Jesus. Que facilidade é essa que a gente está esperando? Não teremos facilidades. Mas é com coragem que nós vamos enfrentar esses desafios. Nós não podemos nos entregar ao medo. Inclusive porque temos por nós a força do próprio Cristo de Deus, que não negou a sua fidelidade ao Pai, nem mesmo quando tudo lhe foi arrancado. E o que mais extraordinário nos vem dessa vitória de Jesus sobre a crucificação é que, na verdade, nada foi tirado de Jesus. Nem a vida, nem a força, nem a dignidade, nem o amor. Jesus não moveu 1 milímetro de sua devoção pela humanidade, porque nós fomos ingratos a essa doação. Ele nos amou mais e nos revelou a força da coragem verdadeira. É por isso que Ele diz e pode dizer, não temas as coisas que tens de sofrer. Nós não podemos nos impressionar com as maldades, com as incompreensões deste mundo. Isso é tudo passageiro. A cruz foi um inferno na terra. A cruz passou, não existe cruz. O que existe é ressurreição, hoje e sempre existirá. Vivemos dificuldades, incompreensões, quedas, provas. Vivemos hoje. E amanhã? Como estaremos? Se perseverarmos realmente nesse bom destino. É por isso que Jesus nesse versículo diz, ser fiel até a morte. Então, dediquem a vida de vocês ao amor universal. Sejam fiéis, não negociem essa fidelidade por nada neste mundo. E então vocês terão a coroa da vida, ou seja, aquilo que o irmão Paiva chama de soberania de si mesmo. Paz e soberania sobre si. Sermos donos do nosso destino. Nós vamos continuar esse estudo e essa reflexão cantando agora uma linda música legionária. Vocês topam, gente? Podem se levantar? Então vamos cantar Creio em Ti, Jesus. Essa linda música do professor Newton Duarte, que é uma oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo de Deus, na interpretação do coral ecumênico Boa Vontade. Senhor, creio em
interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade, cantamos Creio em Ti, Jesus. Música e letra do professor Newton Duarte. A ele a nossa gratidão por músicas tão lindas que trazem o coração de Jesus para nós. Nessa interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade, que faz a gente querer cantar. Obrigada, gente. Muito bem. E nós queremos agradecer aqueles que estão fazendo a sua parte, né? Buscando viver, como todos nós estamos nos esforçando profundamente esses ensinamentos de Jesus, mas procurando também dar condições materiais para que esse trabalho se expanda. Nós teremos agora a oportunidade de colaborar com a religião divina, com os envelopes que serão passados a todos, e queremos agradecer ao aniversariante de amanhã, o irmão Gervásio Pinheiro Carvalho, diácono da nossa igreja. Tá dando um tchauzinho. Usa essas palmas para o irmão Gervásio. É jovem legionário da Boa Vontade de Deus, sim. Faz aniversário amanhã, 85 anos de juventude, e fez hoje uma oferta especial à religião divina. Obrigada, irmão Gervásio, que Jesus o abençoe sempre muito, muito mais. É uma alegria testemunhar a dedicação do Senhor à religião divina sob a liderança do irmão Paiva. E nós agradecemos também a uma família muito querida que faz uma homenagem ao Espírito Eterno da nossa irmã Vera Márcia Rodrigues Meloni. Ela voltou à pátria espiritual no dia 25 de março deste ano. E o desejo dela é contribuir, eu não disse era, porque é contribuir com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então a sua família, em honra a esse desejo, né, para honrar essa decisão do seu coração, o irmão Silvério Meloni, ele é o esposo dela, os filhos Jamile e Danilo e a neta Helena fazem uma oferta à comunicação 100% Jesus em nome da irmã Vera Márcia. As nossas palmas a essa família que segue unida e perseverante, criando condições para que essa mensagem de libertação, de transformação das almas alcance muitos e muitos corações. Irmã Vera, seja muito feliz no mundo espiritual. E oramos pelo irmão Antônio Barbosa, que completou no dia 10 de abril 4 anos na pátria espiritual. As nossas palmas também ao irmão Antônio. Recebe a homenagem do seu filho, Wagner Barbosa, todos os filhos, netos e netas, lembrando com muito amor do Senhor, irmão Antônio. E agora nós vamos nos preparar para a hora do Ângelus, com a linda música legionária Ó Virgem Santa, uma Ave Maria, que nos traz a força espiritual, né, dessas composições. O irmão Flecha Dourada, Espírito, já disse. O irmão de Paiva compôs várias Ave Marias. Isso são muros de defesa da alma. Se não ouvirmos as Ave Marias, não levantamos esses muros de proteção espiritual. Então essa música dedicada ao povo do Rio de Janeiro é música do irmão Paiva, com letra e arranjo de Darcy Augusto Malheiros, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade. Na sequência, receberemos a sensitiva cristã do Novo Mandamento de Jesus, irmã Gildete Brito, que vai conduzir o nosso momento de súplica à Mãe de Jesus.
Todos os corações aqui presentes e também nas mídias da boa vontade nos acompanhando neste grande momento de unção espiritual, a hora da Ave Maria, nesta preparação onde os nossos corações se elevam aos céus e o céu vem ao nosso encontro, neste momento de grande união consciente entre a humanidade da terra e a humanidade do céu. Todos os nossos corações sabemos que Tu recebes as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Isso nós temos certeza desse amparo, desse acolhimento, deste coração tão generoso. Mãe querida de Jesus, de toda a humanidade, o irmão Paiva nos traz oportuna reflexão do livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, abre aspas, o bondoso pastor conhece suas ovelhas e busca preveni-las das coisas que hão de ocorrer, conforme nos revelou o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, abre aspas as palavras do profeta. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Fecha aspas. Neste momento, intercessora nossa, suplicamos nesta corrente ecumênica de oração do templo da boa vontade, aos que perseveram e vencem com Jesus, para que tenhamos a devida resistência na hora da dor, na hora do sofrimento e das tormentas que hão de vir sobre toda a humanidade. E que mantenhamos acesa, Mãe querida, a chama da certeza de que sua falange bendita nos ampara e escuta as nossas orações. Mãe adorada, o nosso coração é fortalecido com a advertência de Jesus, teu Filho amado, no Redentor Apocalipse. Diz o Cristo de Deus no seu capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sabemos que essa fidelidade depende da nossa força espiritual, depende da nossa determinação no bem. E como aprendemos nesta casa santa, quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho.
Senhor.